nós temos a lucratividade e nós temos a rentabilidade. A lucratividade é uma relação entre o lucro líquido e o quanto a empresa faturou. Então, vamos supor, usar um número redondo. A empresa faturou 100 mil e a empresa lucrou 10 mil reais. Então, a lucratividade da empresa nesse mês foi de 10%. Super simples. Só que isso não conta toda a história. O que nós precisamos ficar atento como empresário, o empresário é um investidor, o que nós precisamos ficar atentos como investidores é a rentabilidade da empresa. É isso que é o importante. Porque olha só, se você investe um dinheiro no banco, você não está preocupado, ou tão preocupado assim, com o que você está buscando, na verdade, é a rentabilidade em relação a risco, ok? Então, se você vai investir um dinheiro no banco, você quer saber duas coisas. Quanto dinheiro tem que investir e qual que é a taxa de rentabilidade para tentar prever o quanto você vai ganhar, ok? Então, o investimento na empresa é o quê? É o patrimônio líquido. Quando você pega ali o balanço patrimonial, você tem 1 milhão de patrimônio, aí você tem 500 mil reais de passivos, e você logo tem 500 mil reais de patrimônio líquido, quanto dinheiro você, como sócio principal da empresa, tem investido? Você tem 500 mil. Então, para fazer o cálculo da rentabilidade, nós temos que comparar o lucro da empresa com o quanto dinheiro temos investido. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar, e vou ensinar vocês aqui a fazer o cálculo da rentabilidade, tá? Vamos lá, vou pegar um resultado aqui de 5. Tá aqui, ó, legal. Vamos calcular a rentabilidade dessa empresa. Vamos imaginar que terminou o mês ou terminou o ano e o lucro líquido foi 5 e o patrimônio líquido foi 305. Então, para calcular a rentabilidade, nós temos que fazer isso aqui, ó. Simples assim, ó, 5 dividido por 305. Enter. Saiu esse número pequenininho, vou transformar aqui em porcentagem. E vou adicionar 2 casas depois da vírgula. Tá aqui, ó. Legal. Isso aqui é a rentabilidade da empresa, 1,64. Por quê? Vamos imaginar que eu decida fechar a empresa. Quanto dinheiro sobra? Sobra 305, que é o nosso patrimônio líquido. Se eu pegar esses 305 e investir em outro lugar, quanto eu teria de rentabilidade ao mês? Ou quanto eu teria de rentabilidade ao ano? É dessa maneira que a gente vai comparar o investimento A em relação ao investimento B. Investimento A pode ser investir em ações, investir em imóveis, investir no CDB, investir em qualquer outro lugar, investir, ser um sócio de outra empresa. Esse poderia ser um tipo de investimento em relação à empresa. Então, o que a gente vai comparar é a rentabilidade de 2 investimentos. Nós já temos a rentabilidade da empresa, que nesse exemplo é 1,64. Então, o que a gente vai ter que comparar é esse 1,64 com outro investimento. E aí a gente consegue ter uma noção se a empresa está valendo a pena ou não. Mas você tem que tomar cuidado com outra coisa. Quando a gente está comparando a rentabilidade, não é só olharmos o número. 2% é melhor do que 1,64, então eu vou para 2%. Não é tão simples assim. O número nos ajuda a colocar um pouco mais de razão nessa comparação de investimentos. Porém, todo investimento, de um lado tem algum benefício e do outro lado tem algum risco. Então, nós temos que tentar ponderar esse risco. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, ó. Rentabilidade, investimento, empresa. Estou chamando de investimento empresa. Rentabilidade, investimento X, por exemplo. Vamos supor que o investimento X tenha, sei lá, 2%. Legal. Então, um é melhor do que o outro, a gente já sabe aqui. Só que o que a gente tem que levar em consideração é o risco de cada um dos investimentos. Risco, investimento, empresa. Risco, investimento X. Vamos supor que de 0 a 10, assim, estou criando alguma coisa aqui ao vivo, o risco do investimento na empresa, de 0 a 10, seja, sei lá, 8. E o risco do investimento X, sei lá, de 0 a 10, seja 10. Então, olha só, aqui você já consegue fazer uma ponderação entre risco e retorno. Por exemplo, o retorno, a rentabilidade do investimento na empresa é 1,64, só que o risco é menor.
A rentabilidade no investimento X, que eu não sei qual é esse investimento, é de 2, só que o risco é maior. Obrigado por assistir esse conteúdo e se você precisa de ajuda extra com a gestão financeira da sua empresa, clique no botão Saiba Mais aqui abaixo. Independentemente do tamanho da sua empresa, nós temos uma solução de gestão financeira ideal adaptada à sua realidade.